Transtornos alimentares. Você já ouviu falar sobre obesidade, compulsão alimentar, síndrome do comer noturno, bulimia? Pois é, esse é o tema do nosso vídeo. Fique aqui. Transtornos alimentares. Todos nós já ouvimos falar de alguém que tem compulsão alimentar, ou anorexia, ou bulimia, ou algum tipo de distúrbio alimentar. O que muitas vezes não entendemos é que a gravidade de se ter alguns desses transtornos. A definição de transtorno parte do significado do verbo de origem transtornar, que se refere a uma inversão da ordem regular ou natural das coisas. Tratando de maneira mais específica com relação à saúde psiquiátrica, o transtorno ele pode ser conceituado como uma perturbação da ordem mental devido a uma falha na estimulação da parte frontal do cérebro. Os transtornos alimentares eles são difíceis de tratar e geralmente eles vão seguir um curso crônico. Eles estão muito associados a um imenso prejuízo, gente, nos níveis psicológicos, físicos, interpessoal e social, causando como sofrimento, confusão de personalidade, confusão de sentimento, sentimento de incapacidade. Portanto, o que é o mais importante? A prevenção e a intervenção precoce. O que configura, então, a compulsão alimentar? O principal fator que leva um paciente a ingerir grandes quantidades de alimentos é a falta de controle de seus impulsos. A compulsão alimentar ela pode ser ocasionada por diversos fatores emocionais, fatores físicos, agravados com problemas, por exemplo, uma baixa autoestima, um bullying na infância e a ansiedade. É notável também a influência que a depressão, o estresse excessivo tem nesse desenvolvimento desse quadro. Então, muitas vezes, o ato de comer faz com que o paciente ele vai se sentir menos ansioso, menos triste, o que faz com que suas refeições sejam prolongadas. Então, ele quer ficar vivendo aquele momento. Em consequência da ingestão exagerada, ele começa a ter, então, com tudo isso, sentimentos de culpa e a tristeza retorna, fazendo, que o paciente procure mais uma vez uma solução na comida. Então, esse ciclo vicioso é onde que ele vai alterar esses comportamentos. Alguns comportamentos específicos podem ajudar a diagnosticar o quadro. São eles: se você tem algum sintoma desse, se você sente que você tem um transtorno alimentar, pega um papelzinho, anota, tá? Nós vamos estar falando hoje sobre isso. Comer escondido. Se você tem aquela vergonha, mas você tem aquela compulsão, aquela vontade de comer, você vai lá e pega alguma coisa e vai comer escondido. Comer no carro. Você vai para o trabalho, mas você já fica mentalizando ali aonde eu vou parar, aonde eu vou pegar, esconde os papéis, Fazer refeições muito rápidas, realizar refeições em horas do dia não usuais, comer sem fome. Você não tá com a barriga roncando, você não tem a fome, mas você tem aquela necessidade de colocar alguma coisa para dentro de você. Sentimentos de culpa também relacionados a essas refeições. Então isso daí é um quadro básico das compulsões. Dentro das compulsões existem alguns tipos, eu vou falar hoje de 3. Então a gente tem a bulimia. A bulimia ela tem 2 momentos. O primeiro momento ela tem um exagero no consumo, ela não tem a fome para tudo aquilo, Então ela come uma quantidade maior. E na sequência já vem aquele sentimento de culpa por ter ingerido tudo aquilo. E ela vai encontrar alguma maneira de expurgar aquilo. Então o que eles fazem nesse momento? Eles vão usar um vômito, um laxativo, um diurético, E em alguns casos tem o comportamento não laxativo que ele vai estar usando a compensação mesmo com uma atividade física, com exercícios extenuantes e até mesmo jejum. O outro transtorno é o transtorno da compulsão alimentar periódica. Então ele vai ter um episódio de compulsão, Ele vai ter uma ingesta de uma quantidade
muito atípica, ele vai chegar e vai comer uma quantidade muito grande de comida em um curto período de tempo, diferente da bulimia. Então ele vai comer aquilo ali tudo com a sensação de perda de controle. Ele fala, gente, eu não precisava ter comido tudo isso. E vem com aquela imensa vergonha e com a culpa. Só que nesse caso ele não tem esse mecanismo purgativo. Então ele não faz nada para compensar aquilo. E o outro que a gente vai falar é a síndrome do comer noturno, né? Então ele se refere a comportamentos caracterizados por um padrão tardio de ingesta alimentar. Então o paciente ele vai consumir pelo menos 25% das suas calorias diárias totais após o jantar ou durante despertares noturnos. Então aqui a gente pode falar muito que é sobre aquele paciente, se ele fala para mim, doutora, eu não consigo, se eu não comer, eu não vou conseguir dormir, né? Então isso daí é muito sério. Então ele vai comer para dormir e às vezes ele acorda no meio da noite. Tem casos que o paciente ele liga para um sistema de delivery para estar pedindo alimentos, né? No meio da madrugada. Então isso daí é um transtorno do comer noturno. Então sabemos que fatores como ansiedade, o estresse emocional, inflamação, resistência insulínica, eles vão agravar essa compulsão. Por isso, os alvos do tratamento da compulsão, eles costumam ser múltiplos. É muito difícil a gente tratar uma compulsão alimentar com um único foco. Uma coisa que é muito importante é a terapia comportamental cognitiva. Então a terapia ela vai te ajudar a reorganizar as suas emoções, reorganizar as suas rotinas, entender tudo isso. Um outro ponto que é extremamente importante é a atividade física. O que eu ainda oriento aqui no consultório? Fazer atividade física naquele período que você tem a tua maior compulsão. Por exemplo, a compulsão ela é no período da tarde, tá? Então, naquele horário, chegou em casa, come alguma coisa pequena e vá para o exercício. Você vai distrair, vai te ajudar, vai liberar vários mecanismos no teu corpo, principalmente hormônios musculares, que vão te ajudar nesses quadros de compulsão, né? Outro ponto, controle da desbiose, controle da permeabilidade intestinal, controle do trânsito intestinal. Afinal, gente, sabemos que o intestino ele é o nosso segundo cérebro. E sabemos também que o intestino, hoje, a maioria das nossas medicações novas, elas são interligadas com essa questão dessas incretinas, desses hormônios intestinais, né? Então, o intestino ele se torna ali um alvo extremamente importante quando a gente fala não só de compulsão, mas quando a gente fala de obesidade também, né? Outro ponto, controle de inflamação. Então, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta mediterrânea, ela é super bem-vinda. Uma dieta onde a gente tira os industrializados, uma dieta onde a gente consiga comer comida de verdade, né? As saladas, os legumes, as carnes, o arroz, o feijão. Então, comida de verdade, evita os pacotinhos, evita tudo que é industrializado, principalmente substâncias que tenha, ou tem muito, vou comer uma substância, vou comer um alimento, então é diet. Então ele vai ter muito ali o adoçante, inclusive, né? Então, para quem tem muita compulsão, ele começa a comer alimentos diet e light, como se não tivesse um problema. E não é bem assim, né? Então, prefira alimentos naturais. Alguns suplementos alimentares a gente pode estar usando nessa parte do anti-inflamatório, como a bosélia, como a quercetina, o ômega 3 ele é interessante, a cúrcuma é super bem-vinda, mas nunca esquecendo, gente, sempre com a orientação médico ou nutricional, não vai sair tomando suplemento à torta e à direita, né? Outro ponto que eu gosto muito de enfatizar, o controle da resistência insulínica. Toda vez que você está comendo grandes quantidades de alimentos
isso daí não tem como, ele vai subir sua insulina e vai ficar fazendo esse ciclo. A insulina, ela vai tirar esse açúcar do sangue, você vai ter aquela sensação parece de uma hipoglicemia, você fala, eu preciso comer de novo, né? E aí come de novo. Então o controle da insulina, ela entra para mim aí como uma das coisas super fundamentais. Alguns suplementos que a gente pode estar usando. A berberina, gosto demais dela. O picolinato de cromo, o vanádio, o ácido lipóico. Uma dieta muito rica em fibras, né? Que ajudam muito. Sempre, gente, cada indivíduo é único. Nós somos únicos. Não é porque do amiguinho deu certo com aquele suplemento que para você vai dar. Por isso é muito importante a gente sempre estar procurando aí a ajuda de um médico, uma pessoa que trata a obesidade, de um especialista mesmo. Vai fazer muita diferença. E sim, medicamentos. Lembra que ele é um transtorno. Então, ele é uma doença. A gente não está tratando ali um estilo de vida, não é isso. Ele é um transtorno. A gente está falando de transtornos nesse caso. Então, a gente precisa de medicamentos. Alguns casos a gente vai estar usando antidepressivos, alguns estabilizadores de humor, algumas medicações para o controle dessa compulsão de peso, né? E na maioria dos casos são necessários ainda essa equipe multidisciplinar. A gente vai precisar ir de um psiquiatra, a gente vai precisar de um nutrólogo endócrino, de um nutri, de uma terapia, com certeza, de um psicólogo. Então, ela é uma terapia multifatorial, tá? E o recado que eu quero deixar para vocês de mais importante, quanto antes diagnosticado, melhor esse tratamento. Então não fica esperando, eu vou dar conta sozinha porque eu tenho vergonha de falar sobre isso. Eu como todo escondido, ninguém nem percebe. Mas gente, se vocês se familiarizaram com algumas dessas coisas que eu falei no vídeo, procure ajuda. A gente às vezes não precisa nem daquele médico perfeito, mas a gente precisa de alguma ajuda inicial, o quanto antes.